Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Paulo, servo do Senhor na Comunidade da Graça em Salvador. E eu queria falar com você, conversar um pouquinho com você sobre um tema que é muito atual, muito importante. Por que as pessoas deixam a sua congregação? Esse é um tema que não é tão fácil, é uma pergunta que não é tão fácil de responder, mas é possível. Ora, uma das razões pelas quais as pessoas deixam de congregar tem a ver com a natureza da igreja. Entenda, a igreja ela é composta de pessoas e pessoas são imperfeitas. Eu sou imperfeito, tenho dificuldades, estou num processo de crescimento, de aprendizagem, de santificação, de deixar a roupa velha, da velha natureza. Nós estamos nesse processo e continuamente estamos nos revestindo do novo homem, da nova vida em Cristo, da nova natureza de Cristo. Então nós estamos num processo. Nossa alma nosso espírito foi justificado, nossa alma está no processo de santificação. Um dia o nosso corpo será glorificado. Nós estamos em processo. Então a igreja é feita de pessoas imperfeitas. Pessoas que têm temperamentos, personalidades, gostos, atitudes diferentes umas das outras. As pessoas são diferentes. E onde tem pessoas, tem imperfeição. Então, no condomínio, no trabalho, onde você está, na rua, no trânsito, a todo instante nós estamos lidando com pessoas imperfeitas. E eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa considerar quando nós tratamos do abandono das pessoas da igreja. As pessoas têm uma ideia completamente equivocada da igreja, de que a igreja é um local onde não pode ter pecados, não pode ter problemas, não pode ter, desentendimentos, e isso não é a realidade. Igreja primitiva, o autor de Hebreus fala claramente, não abandoneis a congregação como é costume de alguns. Então esse é um problema que não é tão atual. Desde lá da igreja primitiva, nós vemos as pessoas abandonando a sua congregação. Lá, talvez por conta de uma pressão dos judeus, uma influência muito grande do judaísmo, no sentido de que eles voltassem aos rudimentos, voltassem a guardar a lei de Moisés, voltassem à circuncisão. Hoje, talvez por circunstâncias diferentes. Então, a igreja é um local de pessoas imperfeitas, é um local de pessoas que estão em processo, é um local de pessoas que estão sendo santificadas dia após dia, estão crescendo em Cristo, estão amadurecendo na sua fé. Então, acredito que pelo fato da igreja ser um local de pessoas imperfeitas, isso não é muitas vezes bem compreendido por outras pessoas. Às vezes nós somos exigentes demais, nós queremos cobrar das pessoas, exigir das pessoas uma perfeição que elas não têm, que nós mesmos não temos também. Então esse é um aspecto que a gente precisa abordar. Um outro aspecto que eu acho que as pessoas abandonam a congregação tem a ver com as mágoas, os ressentimentos, a quebra de relacionamentos. Pelo fato da igreja ser um local de pessoas que estão em processo, de pessoas que estão em crescimento, em aperfeiçoamento, então as pessoas se decepcionam, se magoam. Duas razões: ou elas não querem ou não sabem perdoar, ou elas não sabem ou não querem pedir perdão. Porque em todo lugar, principalmente no ambiente da família, eu acho que a família é a nossa maior escola para que a gente possa exercitar, colocar em prática o perdão. E o que nós temos visto hoje é, na verdade, uma intolerância muito grande e um descumprimento total da palavra de Deus. Note, como é que você vai crescer na fé? Como é que você vai perdoar? Como é que você vai colocar em prática essa disciplina, o perdão, se as pessoas não falharem com você? Não que isso seja um desejo de Deus, não que isso seja a vontade de Deus, mas, como eu falei, tudo parte desse princípio. A igreja é um local de pessoas que estão sendo transformadas, que estão sendo mudadas de dentro para fora. Então, vai ter problemas, vai ter desentendimentos, vai ter dificuldades, vai ter mágoas, as relações em algum momento serão quebradas.
você vai se decepcionar com alguém da mesma forma que alguém pode se decepcionar com você. Expectativas não serão cumpridas, supridas. Então, as mágoas, os desentendimentos, alguém fala talvez de uma forma mais ríspida com outra, né? Ou alguém julga ser visto, né? Às vezes a gente vê muito isso na igreja, o irmão me olhou de forma diferente, ou então não me deu a paz do Senhor, e já vai criando reservas no coração e tantos outros problemas. Às vezes a gente vê situações bem reais onde as pessoas de fato falham umas com as outras, elas falam mal, elas pecam, sabe? Elas de alguma maneira elas acabam machucando, sabe, o seu irmão, machucando o próximo, e isso então gera quebra de relacionamentos. Deus não fez você para guardar mágoa no seu coração, e há vários princípios claros na palavra de Deus a respeito de como liberar perdão. Mas a gente sabe que tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de liberar perdão, elas são melindrosas, elas carregam dentro do coração reservas, elas vão alimentando esses sentimentos, elas vão alimentando a frustração, alimentando a raiva, alimentando as mágoas, alimentando, sabe, dando uma dimensão aos problemas que não deveria acontecer. Então, há pessoas que têm muita dificuldade de perdoar. Elas preferem guardar a mágoa, elas preferem alimentar a mágoa e criar, então, no coração uma reserva com o seu irmão do que liberar o perdão. Paulo fala que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Sentimento de humildade, não foi um sentimento de superioridade, foi um sentimento de quebrantamento, de serviço, de humildade. Isso é difícil, isso é maturidade. A partir do momento que nós consideramos o nosso irmão superior a nós mesmos, nós estamos, na verdade, caminhando num nível de maturidade, de santidade e de crescimento espiritual inimaginável, posso dizer inigualável, posso dizer surpreendente, porque na igreja hoje, em tantos outros lugares sociais, da vida comum das pessoas, todo mundo quer ser maior, todo mundo quer a preferência, todo mundo quer passar na frente, todo mundo quer seus direitos, né? E quando a gente pensa na igreja, a igreja é diferente, o reino de Deus é diferente. Aquele que quer ser o maior, seja o que sirva, né? Então, é importante a gente entender que essa questão das mágoas, dos ressentimentos, dos sentimentos não tratados, as questões não resolvidas, é sim um fator preponderante para as pessoas abandonarem a igreja. E hoje as pessoas abandonam por qualquer coisa. A pessoa não olhou ou se sentiu vista de uma forma diferente, né? Sei lá, se sentiu discriminada, ouviu alguma coisa que não gostou, elas quebram as relações, elas deixam a igreja e elas vão embora, e isso é um trauma muito grande para a igreja, para quem fica e para a vida daquela pessoa, porque Deus nos fez para aprender. Deus nos deu uma capacidade muito grande, que é a capacidade de aprender. Você tem condições de aprender a perdoar, você tem condições de aprender a pedir perdão. E ao caminhar nesse caminho, quando você supera as dificuldades, os problemas, os desentendimentos, as mágoas, você está caminhando rumo à maturidade, rumo à presença de Deus, rumo a uma vida de santidade, uma vida que vai fazer diferença nesse mundo. A outra coisa que eu acho, um outro elemento que eu acho que as pessoas abandonam a igreja tem a ver com a frieza espiritual, tem a ver com a sua a perda, né, da fé mesmo, a sua fé abalada. Então, os anos passam, né, a vida vai fluindo, as coisas vão acontecendo e, de repente, então, é possível uma pessoa ter a sua fé abalada. Isso pode acontecer por várias coisas, por uma decepção, por uma questão no relacionamento conjugal, por um problema familiar, sabe, por uma dificuldade financeira, por uma expectativa não correspondida, por um divórcio, por um desentendimento com um irmão na igreja também, ou seja, várias coisas podem acontecer. E, de alguma maneira, se nós não protegermos o nosso coração, a nossa fé, nós podemos ter a nossa fé abalada. Eu acredito que os problemas, os cuidados da vida, como a parábola
do semeador fala, né, os cuidados da vida, são sim elementos fundamentais para que as pessoas possam ter a sua fé abalada, a sua fé esfriada. Uma coisa que eu tenho visto hoje é o abandono da congregação, né? Eu creio de forma muito clara que quando nós estamos juntos, ouvindo a palavra de Deus, na comunhão da igreja, se relacionando com as pessoas, tendo problemas, como eu falei agora há pouco, às vezes dificuldades, desentendimentos e superando essas coisas, isso fortalece a nossa fé. A Bíblia diz de forma muito clara que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então você vai ouvir o coração de Deus através da palavra. Não necessariamente uma pessoa pode estar pregando a palavra e você ouvindo a voz de Deus. Ele pode estar falando uma coisa completamente, usando a palavra de Deus para falar algo completamente diferente do coração de Deus. Isso pode acontecer. Mas quando a palavra de Deus, a ministração da palavra de Deus contém o coração de Deus, a fé vem. Então, quando nós perdemos isso, nós perdemos essa capacidade de ouvir, de receber a palavra de Deus no nosso coração, certamente a nossa fé vai esfriar. O que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, é o coração de Deus, é o Espírito que está na palavra de Deus. Jesus fala em João 6,63, as minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida para quê? Para onde? Para a nossa fé, para a nossa vida espiritual. As palavras de Jesus são espírito e vida para a sua fé. Se você perder o contato com a palavra, se você deixar de nutrir o seu coração com a palavra de Deus, você vai ter a sua fé abalada. Colossenses 3,16 fala claramente para nós: habite. Habitar é diferente de estar, de visitar, né? Você pode visitar uma pessoa, mas habitar na casa daquela pessoa é diferente, é construir relacionamentos. Então, a fé, ela é estabelecida no nosso coração a partir do momento que a palavra de Deus habita no nosso coração. E Colossenses 3,16 fala sobre isso. Habite ricamente a palavra de Deus em vossos corações e vocês vão então se consolar, se fortalecer mutuamente, vocês vão se exortar, vão se admoestar, ou seja, então vão se fortalecer espiritualmente. E quando nós cortamos, quando a gente perde essa conexão, esse vínculo com a palavra de Deus, a nossa fé é abalada, é esfriada, e isso gera também abandono. As pessoas vão se desestimulando, elas vão perdendo a sua alegria de congregar, vão perdendo a alegria de estar na comunhão, de estar com os irmãos, de enfrentar os problemas, de enfrentar os desafios, de encarar as dificuldades de frente, e elas então vão abandonando a congregação, vão desistindo das relações por conta dos problemas e das dificuldades que a falta de conexão com a palavra de Deus traz. Se você não tem a palavra, você vai ter problemas. Se você tem problemas e tem a palavra de Deus, você vai ter solução. Cada problema, cada dificuldade, cada luta, cada desafio, cada guerra espiritual, cada enfrentamento que a gente passa na nossa vida, existe uma solução na palavra de Deus. Eu creio nisso. Por último, eu queria pontuar talvez o elemento mais fundamental e mais importante para que as pessoas deixem de congregar. Eu acredito que a fé cristã é movida pelo amor. Eu ainda acredito nisso. Acredito no que Romanos 5,5 fala para a gente, que o amor de Deus foi derramado pelo Espírito de Deus em nosso coração. Nós temos essa capacidade de amar as pessoas, de servir as pessoas, de entregar às pessoas aquilo que o próprio Deus colocou no nosso coração, que foi o amor do Pai Celestial, aquele amor que levou o seu Filho morrer na cruz do Calvário. Eu estava lendo um livro e o autor falou algo interessante, que ele um dia dirigindo o carro, ele ouviu que o Senhor falou com ele que ele amava aquele homem mais do que a ele mesmo. O Senhor disse para ele assim: John, eu amo você mais do que a mim mesmo. E ele quase repreendeu aquilo, dizendo: para trás de mim, Satanás. Mas ele percebeu que aquela voz era a voz de Deus. E ele fez um teste com Deus. Ele: Senhor, eu quero saber se isso é verdade, se o Senhor realmente me ama mais do que ao Senhor mesmo. E o Senhor foi falando com ele: olha, eu entreguei minha vida por você na cruz do Calvário. O Senhor foi falando com ele: olha, eu tenho
uma orientação na minha palavra, que é cada um prefira um ao outro acima do que a si mesmo. Ele, sim, mas aí você está falando dos irmãos, aí Jesus fala para ele, sim, mas eu sou o primogênito entre os irmãos, eu não oriento nada do que eu não já tenha feito. E é verdade, quando nós olhamos para a vida de Jesus, ele preferiu os discípulos, ele preferiu as pessoas, ele amou as pessoas mais do que a sua própria vida. E essa é a verdade do Evangelho, sabe? Nós precisamos resgatar, restaurar o amor verdadeiro de Deus no meio da igreja. As pessoas abandonam a fé, abandonam as relações, abandonam a comunhão, a igreja não é prédio, não é instrumento, não é estrutura. A igreja é a vida que flui na congregação, nos relacionamentos, nas amizades verdadeiras, na comunhão, sabe, no perdão, no orar juntos, no compartilhar a vida, compartilhar as dificuldades, compartilhar as necessidades, no dividir o pão, sabe, no estar realmente entranhado, conhecendo profundamente a vida do outro e se entregando pelo outro. Isso é a vida da igreja, a comunhão verdadeira, sabe, estarmos juntos, estarmos verdadeiramente conectados uns com os outros em amor. Isso é a igreja. E as pessoas quebram essas relações, quebram esse padrão, elas abrem mão dessa vida porque elas permitem que o amor esfrie, que o amor, ele de alguma forma seja abalado. Então, que as dificuldades, as lutas, os problemas, todos os problemas que você possa encontrar na igreja, possa ser um trampolim, possa ser uma ferramenta para que o amor de Deus possa crescer. Por último, eu queria encerrar contando uma história que eu li há muitos anos atrás num livro, não estou lembrado se foi o livro Esgotamento Espiritual, de Wisber Warren, mas eu acho que foi, não tenho certeza, mas parece que foi, onde ele conta a história da Arca de Noé. Né? Ele conta, o autor faz esse paralelo, né, da Arca de Noé com a igreja. Né? Havia aqueles animais todos ali dentro da arca, 40 dias, 40 noites. Agora você imagina os animais fazendo as suas necessidades ali dentro da arca, né? Todas as suas necessidades, o mau cheiro que não estava dentro daquela arca. Agora você imagina tudo isso e como não estava aquele ambiente ali dentro da arca, aquela arca fechada, mas lá fora as coisas estavam bem piores do que dentro da arca, porque lá fora as pessoas estavam morrendo no dilúvio. E ele faz essa comparação. A igreja tem problemas, às vezes tem odores que a gente não gosta, mas ainda assim dentro da igreja é melhor do que lá fora, porque lá fora as pessoas estão morrendo e perdendo a sua vida, perdendo a vida eterna, perdendo o privilégio, sabe, de encontrar o Cristo, o Criador. Então, ainda assim, a igreja é muito melhor do que o mundo, porque o mundo é um mundo que jaz no maligno. E a igreja, ela é a expressão do reino de Deus. Quando Jesus chegou no mundo, quando ele pisou nesse mundo, ele disse o seguinte: é chegado o reino de Deus. E a igreja é a expressão desse reino. Eu e você somos parte da família de Deus. Nós não fazemos parte de uma religião, nós fazemos parte de uma família de Deus. Então, fica a mensagem de esperança, de fortalecimento para o seu coração. Não abandone a sua igreja. Continue firme, cuide do seu coração, que o Senhor te fortaleça, que você vença as dificuldades, os desafios e que você possa prevalecer, permanecer, porque aqueles que permanecerem são aqueles que herdarão a coroa da vida. Deus abençoe a sua vida, meu irmão.